Olá pessoal, tudo bem? Nessa aula você vai aprender sobre a hierarquia dos seletores CSS. Então, antes de a gente continuar vendo os novos estilos, vamos entender bem como funciona a questão das hierarquias, tá? Eu já criei para nós aqui um HTML, que é o que está mostrando na tela para vocês. Agora vamos olhar o código dele, tá? Uma página de HTML básica, como a gente aprendeu a criar nas outras aulas, só que porém aqui, eu tenho aqui um H1 com uma imagem dentro do H1, né, e um texto também. Depois eu tenho um H2, depois nós temos uma div com um ID chamado destaque, ela tem um H2 e um P, outra div com a classe chamada destaque, e aqui uma div sem classe nenhuma e também um H2 e um P. Logo abaixo eu tenho um outro parágrafo com um texto e uma imagem também dentro deste parágrafo. Onde eu salvei esse arquivo? Eu chamei esse arquivo de seletores.html. Esse arquivo eu salvei exatamente na mesma pasta em que nós estávamos vendo os estilos CSS, que no caso era nesse index.html aqui. Ela está exatamente na mesma pasta, e isso é muito importante. Dentro dessa pasta aqui, a gente tem a pasta CSS, onde tem o arquivo estilo style.css, tá? Primeiro de tudo, eu vou linkar esse arquivo seletores CSS a este mesmo arquivo que a gente já estava utilizando, que é o style.css. Está aqui todos os estilos da página que a gente criou há pouco, né? Como é que a gente fez para linkar ele com o index.html? Nós usamos aqui a tag link, né? E chamamos ele dentro da pasta CSS com o nome dele. Como esse arquivo está exatamente na mesma pasta, então, para chamar é simples, é da mesma forma. Coloco aqui link, né? E na parte de href eu vou botar a pasta CSS barra o nome do arquivo, que é style.css. E salvei. Com isso, esse arquivo aqui também está linkado, né? Está vinculado a este arquivo de CSS aqui. Então, eu tenho duas páginas diferentes de HTML para o mesmo arquivo. Bom, vamos lá. Aqui, na questão da hierarquia, a gente vai aprender como selecionar elementos que fazem parte de outros elementos. Já vamos entender isso. Para ficar bem separado o exemplo aqui, eu vou começar a botar aqui embaixo. Eu vou até deixar um comentário aqui. Eu vou copiar, vou dizer que é a parte de hierarquia dos seletores. Tá? E aqui a gente vai aprender bem isso. Show? Beleza. Cheguei aqui. Bom, de começo eu tenho aqui um H1 e a imagem dentro deste H1, que está aqui, certo? Só eu quero o seguinte, eu quero mudar o tipo de fonte deste H1 e eu quero que essa imagem aqui fique no centro do texto do H1 e também que essa imagem fique um pouco menor, tá? Eu ainda não mostrei o estilo para mudar o tamanho das imagens pelo CSS, mas a gente vai ver que é bem fácil. Bom, como é que a gente vai fazer isso? Eu vou lá, como não tem classe nenhuma, ó, eu não vou mexer nas classes aqui, eu vou chamar de acordo com as classes, como já está estruturado esse HTML. Vou mexer só no CSS. Então, como não tem classe nenhuma, eu vou chamar aqui direto, então, o H1. Certo? Nesse H1 aqui, eu já vou mudar o tipo de fonte dele, vou botar um fonte -family. Vou colocar Arial, tá? E vou dar um Enter aqui. Tá? E para eu chamar essa imagem que está aqui, o que eu posso fazer? Posso chamar a imagem direto aqui? Até posso, mas olha o que vai acontecer. Ela não tem classe. Vou chamar aqui a tag img. Vou atualizar aqui. Vou botar, então, vertical align, middle,
que ele fica no centro do texto, e vou reduzir um pouco o tamanho dela. Vamos colocar width, que ele muda a largura da imagem. Vou colocar... Não, vou mexer na altura, que é 8. Tá? Vou botar a altura de 16 px. Tá? Salvei. Vou chegar aqui e vou atualizar. Olha o que aconteceu aqui. Mudou muita coisa, né? Por quê? Como nós linkamos esse arquivo a um arquivo que já existia, o que acontece? Aqui em cima, ó, a gente estava mandando avisar que, primeiro que os P's teriam esse formato aqui. Também os P's com IMGs teriam aqui. Mas lá, ó, eu já tinha botado uma classe chamada destaque. E com todas essas informações aqui, foi isso que ele aplicou aqui para nós. Então, vamos ter que arrumar tudo isso. Mas vamos começar de cima para baixo. Reparem que a imagem da seta ficou do jeito que eu queria, ali com um tamanho menor e tal, e no meio do texto, até achei pequeno demais. Mas olha o que aconteceu. A imagem que eu tinha lá embaixo do rosto também diminuiu. E não é isso que eu quero mudar somente essa imagem aqui. Tá? Eu não quero mudar as outras imagens do meu documento. Então, o que eu preciso fazer? Bom, eu olhando aqui no arquivo HTML, eu percebo que essa imagem está dentro de um H1. Então, eu posso, no CSS, avisar aqui, ó, que eu vou mudar essa imagem sim, mas somente a imagem que estiver dentro de algum H1. Então, coloquei H1 espaço IMG. Isso representa somente imagens que estão dentro de uma tag H1. Salvei. Vou atualizar. Eu vou aumentar um pouquinho a altura para uns 20, tá? Para ficar um pouquinho maior. Mas salvei, vou atualizar aqui. E olha só, agora ele aumentou um pouquinho, né? Como estava. E aqui, ó, a foto, a imagem, né? Voltou ao normal. Show, voltou o tamanho normal dessa imagem aqui, tá? E essa aqui ficou do jeito que eu queria nesse momento. Bom, vamos para o seguinte agora. Aqui, eu tenho um H2 sem tag nenhuma, tá? Esse H2 eu não vou mexer, eu vou deixar ele por enquanto aqui. Agora, no ID destaque, eu quero que o H2 que está dentro do ID destaque, que ele tenha uma cor cinza, tá? Só para a gente diferenciar. Como é que eu faço, então? Relembrando que isso aqui é um ID e isso aqui é uma class. Eu fiz questão de colocar os dois com o mesmo nome para que a gente saiba que a gente pode usar um ID e uma classe com o mesmo nome, porque a forma de chamar depois do CSS é diferente. Bom, vou mudar o H2 para um cinza. Se eu chegar aqui nesse arquivo e botar H2 e color, né, que muda a cor do texto, para um cinza, botar aqui CCC, que eu sei que ele fica cinza, tá? Salvei. Quando eu chegar aqui e mandar atualizar, olha o que aconteceu. Todas as tags H2 do meu documento, elas mudaram para cinza. Mas eu não quero isso, só quero cinza o H2 que está aqui, ó, no selecionando o ID. Então, eu posso chegar aqui e eu aviso que eu posso avisar da seguinte forma: o H2 está dentro de uma div, né? Então, eu vou chegar aqui. Eu vou avisar que eu só vou estilizar o H2 que estiver dentro de uma tag div. Salvei, vou atualizar aqui e olha o que vai acontecer. Esse H2 estava aqui em cima, ele voltou na cor normal, porque ele não está dentro de uma div, mas eu tenho outros H2, que esse aqui e esse aqui, que eles estão dentro de uma div. Então, acabou mudando em todos eles também. Mas não é isso que eu quero somente deixar em cinza este daqui. Como é que eu faço então? Bom,
Eu fui olhar no HTML e eu percebi que esse H2 aqui, ele está numa div, certo? Mas essa div tem um ID chamado destaque. Então, eu posso chamar, ao invés de chamar aqui a div, eu chamo o ID a gente chama com hashtag, e o nome do ID, destaque. Salvei, vou chegar aqui e vou atualizar, e olha só, agora só ficou esse aqui em cinza, que era o que eu queria mesmo. Por quê? Só existe este H2 dentro de um ID chamado destaque. Show? Bom, vamos arrumar esse de baixo aqui. O que acontece? O que aconteceu com o de baixo? Que está com o mesmo estilo desse daqui, ó. É que, nesse de baixo aqui, eu botei nele, vou voltar aqui, uma classe chamada destaque. Só que lá no CSS, para utilizar no outro arquivo, eu já tinha criado aqui, ó, uma classe destaque cheia de estilos, né? Só que no arquivo anterior, né, no arquivo que eu estava criando antes, essa classe destaque ela está em um H1, certo? E essa outra classe que nós criamos, destaque, ela está em uma div. Como é que eu posso diferenciar isso? Porque, apesar de ser arquivos diferentes, eles estão linkados ao mesmo arquivo CSS. Os dois têm a mesma classe. Claro que poderia mudar o nome da classe, enfim, mas nessa situação aqui, utilizando o CSS, como é que eu poderia diferenciar os dois, já que eles têm a mesma classe? É bem simples. Eu vou chegar aqui, ó, e vou mexer no que já tinha. Nesse daqui, que é o index.html, o destaque está na classe H1. Se quando eu coloco só destaque, só o nome da classe, eu estou avisando que qualquer tag que tiver esse nome de classe vai aplicar esse estilo. Mas quando eu escrevo antes do nome da classe a tag, ele vai aplicar somente a tag que tem aquela classe. Por exemplo, nesse caso aqui é o H1. Eu escrevo exatamente assim, olha o detalhe, eu não botei H1 espaço ponto destaque, eu botei H1 ponto destaque, tudo junto. Tá? Precisa ficar o texto todo junto. Então, eu vou salvar aqui, eu vou chegar aqui, e quando eu atualizar este, que é os seletores, ó, ele vai mudar. Mas, neste daqui, quando a gente atualizar, ó, ele manteve esse estilo. Por quê? Porque agora eu avisei que eu quero que aplique todos esses estilos aqui à classe destaque, mas somente as tags H1 que estiverem contendo a classe destaque. Tá? Porque aqui, ó, a classe destaque está no H1. Show? Então, aqui ele vai aplicar somente o destaque se tiver numa tag H1, ignorando o outro ali, né? Vamos mudar então. Agora aqui, nessa destaque, eu quero que este H2 aqui fique com a cor azul. Tá? Como é que eu poderia fazer isso? Eu chego aqui no estilo CSS e o mesmo exemplo que eu dei aqui. Se eu colocar só H2, ele vai mudar em todos os outros. Então, como é uma classe, eu vou chamar ponto destaque, porque é a classe destaque, não é o ID destaque. Espaço H2 e vou dar um Enter e vou mudar a cor. Vou botar color, vamos botar blue, que eu sei que vai ficar azul. Ah, salvei. Eu vou atualizar aqui para ver que não vai mudar nada, ó, e vou atualizar nesse daqui e tá aqui, ó, mudou a classe para azul. Ah, mas se eu tivesse colocado assim, se eu tivesse colocado H2.destaque, tudo junto, como você fez lá em cima. Vamos testar? Salvei aqui, vou atualizar. Aí não funciona. Porque quando eu faço neste formato aqui, com ele todo junto, eu estou avisando que eu só vou estilizar os H2 que estiverem, eles têm que ter a classe destaque. E na nossa situação de HTML não é assim. A classe destaque está na div.
E o H2 está dentro de uma tag que contém a classe destaque. É assim que funciona a hierarquia no CSS. Tá? Salvei aqui. Agora vamos para o seguinte. Aqui, viram que todos os textos, todos os P's, eles estão completamente em fonte Eight, porque a gente definiu isso anteriormente no arquivo, mas eu não quero mais isso. Eu quero que o meu texto não tenha todos os textos da fonte Eight. Como é que a gente pode fazer aqui? Vamos olhar nesse arquivo aqui. Aqui ele está direto, né? Então não vou mexer, vou mexer nos seletores. Nos seletores, nós temos 1, 2, 3 parágrafos aqui que estão dentro de divs. O que eu poderia fazer? Eu quero que todo parágrafo que esteja dentro de uma div não fique em negrito. Tá? Como é que eu posso fazer lá, então? Eu posso chegar aqui, né, aqui embaixo, e eu vou avisar que div espaço P, ele tem o fonte weight, né, que eu defino em negrito, normal. O que acontece? Se eu tivesse botado ponto, hashtag destaque, ponto destaque, ele ia aplicar somente ao que estivesse essas classes, mas eu não. Neste caso aqui, eu sei que todos os P's que eu quero estão dentro de divs, que eu quero voltar a estilizar com o normal. E olha só, e é o que ele fez para nós, ó. Ficou normal e ficou normal. Esse daqui que está fora da div continua com o negrito, e esse vou deixar assim. Se a gente voltar no outro arquivo e atualizar aqui, ó, não mexeu no arquivo, continuou em negrito aqui. Beleza? Vamos para a seguinte situação agora. Viram que aqui nos seletores nós temos um com a tag strong, né? E aqui eu tenho tanto o H2 com a tag strong quanto esse aqui com a tag strong. Eu quero definir que a tag strong desse ID destaque aqui, ele fique da cor vermelha, tá? Só para a gente enxergar bem isso funcionando. O que eu posso fazer? É o ID destaque, né? Obviamente, se eu chegar aqui, não vou nem testar, porque a gente já sabe, se eu chegar aqui e escrever direto só strong e mandar ficar de color vermelho, red, a gente sabe que todas as tags strongs vão ficar vermelhas, e não é esse que eu quero. Eu quero somente que está com o ID destaque. Então eu coloco ID destaque strong. Salvei. Vou atualizar aqui. E está aqui, ó. Só o strong que tenha o ID destaque ficou em vermelho. Show? Mas vamos para outra situação aqui. Agora eu quero que o ID, o strong do parágrafo dessa classe destaque fique de uma cor verde. Vamos lá? Então, nesse caso é a classe destaque, então vou botar aqui ponto destaque, espaço, strong, como a gente fez ali em cima, né? Só que aqui é a classe. Vai ter o color, vamos botar green. Eu sei que é verde. Salvei, vou atualizar aqui. E olha o que aconteceu. Ele deixou certinho verde no parágrafo que tinha o strong da classe destaque, mas eu também tinha um strong aqui dentro do H2. Então ele deixou verde tanto este quanto este. Mas não é isso que a gente queria. Eu quero deixar verde somente este daqui. Não quero que ele mexa no strong do H2 que está dentro da classe destaque. Como é que eu faria então? Eu tenho que botar mais um nível nessa hierarquia. Se a gente for olhar aqui, ó, a gente vê que nós temos a classe destaque, temos a classe P e o strong está dentro da classe P, que está dentro da classe destaque. Ó, tem um destaque, P e strong dentro de P. Tá fechando o P aqui, ó. Então o que eu posso fazer aqui? Eu coloco mais um atributo, né? Mais uma tag nessa escala. Então, tem a classe destaque, depois tem o P e depois tem o strong. O que eu estou dizendo aqui?
que eu quero que ele estilize a tag strong de verde, somente se a tag strong estiver dentro de uma tag P, e somente se a tag P estiver dentro de alguma tag com a classe destaque. Show? Salvei aqui. Vou atualizar agora. E olha só, aqui voltou a ficar azul e aqui, né, manteve o verde como nós gostaríamos. Pessoal, espero que tenha dado uma clareza para compreender essa hierarquia dos seletores CSS, tá? A gente vai nas próximas aulas aprender mais estilos CSS e mais para frente nesse curso eu vou mostrar outros seletores mais avançados ainda com CSS. Um grande abraço e até um próximo vídeo.